Quero dar o meu boa noite aos irmãos da Igreja Batista Nova Aliança. Nós estamos aqui no último domingo, de 2020, aí já às portas já de 2021, e nós queremos hoje, trazer para os irmãos um culto, em que a mensagem está baseada lá no Salmo 27. Daqui a pouco leremos, o Salmo 27, do versículos 1 até o versículo 6, e vamos pregar ali nesse salmo. Então, você já pode deixar a sua Bíblia aberta, o Salmo 27. Nós vamos começar com a palavra de oração, cantar um hino, e depois vamos para o Salmo 27. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos agradecer por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, o privilégio de sermos filhos do Senhor, temos a vida eterna em Cristo Jesus. Queremos pedir agora que o Senhor possa nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, limpar o nosso coração de tal maneira que possamos ouvir a voz do Senhor quando o Senhor falar conosco, podendo também orar ao Senhor, cantar louvores e tudo mais. Dirige-nos aqui agora, ó Pai. É o que pedimos, desde já, agradecidos e confiados no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tem um versículo em Mateus 6, versículo 6, diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Meu tempo a sós com Deus. A cada amanhecer, procuro um bom lugar. Eu quero estar a sós, pra com Deus me encontrar. Eu recebo instrução da palavra do Senhor. Eu elevo em oração a Deus meu louvor. Meu tempo a sós com Deus me dá forças pra seguir. Meu tempo a sós com Deus ali, e falo em oração. Cada dia encontro lá meu tempo a sós com Deus, com Deus. Em todo tempo eu sei, aonde quer que eu vá, qualquer situação, comigo sempre está, mas há um tempo especial, dedicado só a nós, quando entro em comunhão com meu Pai a sós. Meu tempo a sós com Deus me dá forças pra seguir. Meu tempo a sós com Deus ali, lhe falo em oração. Cada dia encontro lá meu tempo a sós com Deus, com Deus.
esse tempo a sós com Deus dá forças para seguir. Esse tempo a sós com Deus, ele é um tempo muito importante, né? Na verdade, nós vamos ver pela mensagem de hoje que Deus está conosco em todo o tempo, né? Vamos ler o Salmo 27, versículos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Amém? Eu quero lembrar, né, a você uma coisa. Em 1970, uma música icônica seria lançada e deixaria a sua marca como um dos maiores sucessos de todos os tempos. Like a Bridge over Troubled Waters. Ou como uma ponte sobre águas revoltas ou águas turbulentas, de Simon e Garfunkel. Vamos dizer assim que no mundo secular ela continua sendo uma canção lendária e tem sido usada de várias maneiras. Na verdade, se você for pesquisar, mais de 50 artistas fizeram a cobertura, né, ou seja, uma revisitação, né, desde o seu lançamento, incluindo Elvis e Johnny Cash também. E o refrão dessa música ecoa na mente de algumas pessoas, né? E quando a música é tocada, muitas pessoas podem repetir o refrão, palavra por palavra. Eu tenho a letra aqui, né? Que o que me interessa é a letra, que diz assim, né? Eu vou cortar o refrão que se repete várias vezes e só vou mencioná-lo no final. Quando você estiver exausta, sentindo-se insignificante, quando as lágrimas estiverem em seus olhos, quando os tempos ficarem difíceis e os amigos não mais puderem ser encontrados, quando você estiver chateada, quando você estiver na rua, quando a noite descer pesadamente, quando a escuridão vier e a dor estiver por perto, e se você precisar de um amigo, eu estarei logo atrás. Como uma ponte sobre águas revoltas, eu acalmarei a sua mente. Como uma ponte sobre águas revoltas, eu acalmarei a sua mente. Esse era o refrão, é o refrão da música. Sabe, pensando no que trazer, no que eu traria para os irmãos, né? Esse ano, né? Foi muito difícil. Nós vivemos tempos difíceis em 2020. Um tempo em que nós percebemos muito medo, muita preocupação, não apenas com o futuro, mas o medo do aqui e do agora. Nós vimos empresas fechando suas portas,
trabalhos que antes eram considerados estáveis, sendo questionáveis agora. O fato de que nossos filhos não estando protegidos, né, do perigo, nem mesmo na escola, né, com risco de contrair o vírus. E como é que nós lidamos com esses tempos difíceis em que nós estamos vivendo? A vida é difícil agora, mas a verdade é que ela nunca foi tão fácil assim, né? A vida nos primeiros tempos, vamos dizer assim, nos anos mais antigos, ela talvez fosse até diferente, mas não era uma vida sem dificuldade. Nós precisamos ser lembrados de que o nosso Deus, ele é um Deus eterno, e os princípios da sua palavra também são eternos, né? A grande verdade é que os princípios de Deus não mudam. Mesmo em uma sociedade que está em constante mudança, nós vemos que os princípios de Deus, eles são eternos, eles não mudam. E aqui nesse Salmo, Davi, ele está apresentando vários princípios que o habilitaram a enfrentar os momentos difíceis da sua vida. E esses princípios são princípios que nós precisamos aprender, né? Porque esses princípios nos ajudarão a lidar com qualquer coisa que surgir em nosso caminho. Nós estamos terminando o ano de 2020 nos perguntando sobre 2021, um tempo incerto, né? A vacina chegará, não chegará? Nós vemos o mundo já vacinando em algumas partes, mas nós devemos ou não vacinar? Seremos ou não vacinados? Nós vamos vencer esse vírus ou não? São várias dúvidas que nós estamos tendo durante todo esse momento em que nós estamos passando aqui, não é? E nós vamos olhar para Salmo 27 e ver esses princípios. E o primeiro princípio que eu quero trazer para os irmãos é que em tempos de águas revoltas, nós devemos habitar na casa do Senhor. Dos versículos 1 até o versículo 4, nós podemos ver isso. Davi, ele começa o Salmo com uma pergunta aqui. Olha lá o versículo, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, diz: a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Sabe, eu não sei se você já leu o livro, mas talvez tenha ouvido falar de um livro de George Orwell, cujo título é 1984. Quando você se propõe a ler esse livro, você descobre que esse livro, na verdade, foi uma denúncia ao governo totalitário, né? E um alerta contra o que nós hoje chamamos de politicamente correto. Sabe, a falta de liberdade de falar o que nós pensamos sem sermos, vamos dizer assim, indagados quanto a isso, questionados quanto a isso, né, ou às vezes até criminalizados, né? Porque hoje você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque senão você está cometendo um crime. Ainda que a Bíblia fale contra várias coisas que hoje, se você falar, é considerado como se fosse um crime, né? Nesse romance, Orwell, ele descreve um lugar assustador, um lugar que tem até um nome estranho, né? Pelo fato de ser assustador. Ele é chamado de o Ministério do Amor. É interessante porque é para lá que os dissidentes políticos ou aqueles que são suspeitos de não conformidade com o governo seriam levados. É interessante porque nos recessos internos desse Ministério do Amor havia um lugar terrível. E esse lugar era chamado de Sala 101. Então, essa Sala 101 tinha um terror diferente para cada pessoa que entrava nela. Como o partido, ou digamos assim, o governo, né, ele espionava todos os seus súditos, todos os seus cidadãos, né? Eles sabiam qual era o pior medo de cada pessoa.
E isso se destacava, né, com o fato de que cada ser humano tem coisas particulares que ele tem. E alguém já falou que o medo é uma emoção poderosa e chega até nós de várias maneiras. Né? Existem alguns tipos de medo que são bons, que são apropriados, que podem nos impedir de danos físicos ou até mesmo de danos espirituais. Então, é normal temer algumas coisas. Existe um tipo saudável de medo em nosso relacionamento com o Deus do universo. Não é aquele medo aterrorizante que nos faria correr, né? Você olha para algumas histórias aí, né? O Mágico de Oz, por exemplo, aquele leão que, em vez de ser corajoso, era covarde, né? Aí, complicado. Mas, quando nós olhamos para o medo, quando ele é retratado na palavra de Deus, o temor, né? Isso aponta para uma reverência profunda, uma reverência permanente por quem Deus é, né? E o conhecimento de que Ele é quem criou o universo e que um dia nós apareceremos diante dele para dar conta das nossas vidas. E a grande verdade é que se você está em um relacionamento correto com Deus, se você tem a devida reverência por Ele, você nunca precisará temer as outras pessoas. Davi diz aqui: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem devo temer? O Senhor é a defesa da minha vida. Quem que eu devo temer? Sabe, os homens podem buscar nossas vidas, mas eles não podem tocar a nossa alma. O único que realmente tem o poder de destruir a sua alma não tem intenção de fazer isso, porque ele ama você. Né? Nós devemos ter uma âncora que nos mantenha firmes em meio às tempestades da vida. Tiago, né, o livro de Tiago, nos diz que nós não sabemos o que o amanhã trará. Nenhum de nós tem ideia do que pode estar ao virar da esquina, né? Quando você vira uma esquina. Ora, isso não é para causar medo, isso não é mesmo, nem mesmo para nos preocupar com a incerteza da vida. Mas nós queremos ressaltar com você a necessidade de você ter um relacionamento pessoal com Deus, do qual você possa recorrer a qualquer momento, a qualquer custo. Né? Eu posso dizer para você que a garantia da salvação ela é vital para as nossas vidas, sabe? Eu não sei sobre o amanhã, mas eu sei quem é que segura minha mão hoje e segurará por toda a eternidade. E Davi é que ele sabia que estava salvo. Ele não disse que talvez, ou pode ser, ou poderia ser. Ele é. Ele diz aqui: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele diz aqui: o Senhor é a força da minha vida. Sabe, alguns podem dizer que é presunção alguém falar que pode ter certeza da salvação. Mas a palavra de Deus é clara. Se você abrir a sua Bíblia agora em 1 João, capítulo 5, versículo 13, você vai encontrar lá o versículo que diz assim: estas coisas vos escrevi a vós, outros que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, você pode ter certeza da vida eterna a partir do momento que você tem um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Você crê nele. O nosso relacionamento com Deus é uma realidade. Então, eu posso colocar da seguinte forma: ou realmente temos um relacionamento pessoal, ou realmente não temos. Quando você olha para a salvação, você percebe que a salvação é fato e fé. Davi diz: o Senhor é minha luz e minha salvação. O Senhor é a força da minha vida. Qual que é o fato? Cristo morreu pelos pecadores. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E qual é a fé, né? A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Então, todos os que creem em Jesus serão salvos. Uma das dificuldades pelas quais as pessoas têm, né, vou dizer assim, uma das razões pelas quais as pessoas têm dificuldade em lidar com os problemas da vida é que elas não têm certeza de um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele podia lidar com as provações, ele podia lidar com as dificuldades que ele enfrentou durante o ministério dele por causa da sua segurança. Em 2 Timóteo, tem um versículo ali, deixa eu me abrir aqui, primeira epístola, segunda epístola de Timóteo, se você puder abrir no capítulo 1, olha o versículo 12, ele diz assim: por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E ele fala, eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você tem essa garantia hoje? Aquele que crê no Senhor Jesus tem essa garantia. Se você não tem, nós podemos resolver isso de uma vez por todas. Atos 2, 21 diz que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já invocou o nome do Senhor? Vamos qualificar isso aqui. Quando nós dizemos, né, que o Senhor ama você, nós não estamos afirmando o universalismo, nós não estamos afirmando a ideia de que todos serão salvos um dia. Não. Nós estamos nos referindo exclusivamente àqueles que são seguidores comprometidos com Jesus, que é o Salvador, que é o Messias. Se você ainda não transferiu a sua lealdade para Jesus, se você ainda não declarou publicamente a sua fé nele, essa promessa não tem valor para você, não se aplica a você, né? Só se aplica àqueles que reconheceram a Jesus como Senhor de suas vidas. Sabe, Deus é a luz e a salvação apenas daqueles que estão em um relacionamento contratual com Ele. Sabe, também conhecido como Nova Aliança. E nós falamos isso para o benefício de todos aqui, né? Que ainda não fizeram esse compromisso, sejam jovens, sejam velhos, sejam crianças. Cada ser humano deve se render a Jesus. Ter pais que acreditam não adianta. Ter filhos ou outros parentes que acreditam também não adianta. É necessário se comprometer formalmente a seguir Jesus. Olha em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 8, diz assim: mas que se diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 11 diz, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Versículo 12 diz, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Versículo 13 diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já fez isso? Sabe, aqueles que entraram nesse relacionamento com ele, desfrutam da promessa de habitar eternamente com ele. Lá no Salmo 23, o último versículo, versículo 6, diz assim, ó, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós temos essa promessa do Senhor de habitar com ele eternamente. Mas nós podemos habitar com ele já, né?
A referência aqui não é uma localização física, não é um edifício, mas a presença do Senhor. Habitar na casa do Senhor, habitar em sua presença. O Salmo 27 está nos falando sobre isso. Davi, ele não está implorando a Deus para resgatá-lo, ele não está pedindo riqueza, não está pedindo honra, ele está querendo uma amizade íntima com Deus, para que ele possa passar o máximo de tempo possível na presença do Senhor. O que Davi está pedindo aqui é simples, tão simples, mas tão profundo ao mesmo tempo. Davi, ele não era um levita, ele não teria permissão para entrar no lugar sagrado. Ainda assim, nós lemos, né, em outro lugar nas Escrituras, que o desejo do coração dele era construir um templo para o Senhor. Imagina isso, ele queria construir um lugar para Deus, e grande parte do qual estaria fora dos limites para ele. Habitar, desfrutar da presença do Senhor, era isso que ele queria. Então, em tempos de águas revoltas, eu habitarei na casa do Senhor, eu buscarei a presença do Senhor na minha vida. É o que Davi está dizendo aqui. Mas ainda no versículo 4 do Salmo 27, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aí diz agora, para contemplar a formosura do Senhor, ou seja, em tempos de águas revoltas, eu contemplarei a beleza do Senhor. A ideia de habitar aqui com o Senhor, ou seja, de desfrutar da presença do Senhor, oferece a possibilidade de contemplar aquilo que Deus está fazendo. Não só contemplar, mas entender que Ele sabe o que Ele está fazendo. Deus realiza grandes coisas. E quando nós estamos na presença do Senhor, nós podemos contemplar as maravilhas. Eu tive a oportunidade de visitar uma exposição que tinha réplicas das obras de Leonardo da Vinci. Uma mais interessante que a outra, demonstrando a sabedoria daquele que desenhou, né? Aquele que planejou aquelas obras. O Salmo diz aqui, contempla a beleza do Senhor. Né, Davi voltou regularmente ao longo da vida dele, ou seja, em todas as épocas da vida dele, por meio de épocas de vitória ou de teste, de derrotas, o desenho único na sua vida, pela graça de Deus, era descobrir a beleza de Deus. Sabe, aquilo que Deus estava atuando como graça única sobre ele, mesmo na antiga aliança. E Davi viu a beleza de Deus na criação, compreensão, no perdão, na redenção, por meio da palavra escrita que tinha naquela época, né? Davi jamais diria que ele não perdeu de vista esse foco, mas ele sempre voltou ao Senhor. Seja na época de vitórias ou na época de provas, esse era o centro da sua vida, ou seja, a coisa para a qual Deus o trouxe de volta, né? A essência da verdade pela qual Davi viveu toda a sua vida, né? Desejado e procurado, né? Ele esforçou toda a sua energia, ele despendeu toda a sua energia para ir atrás disso, né? E foi a sua caça ao tesouro ao longo de toda a sua vida, era descobrir a beleza de Deus. Ele diz aqui, né? Ele diz lá, para contemplar a formosura do Senhor. E quais são as razões pelas quais nós devemos contemplar a formosura do Senhor, né? Deus se agrada em esconder a sua formosura de nós. A força mais poderosa de Deus é a formosura dele. Ele conquista toda a criação, ele vence todas as hostes, os anjos, todos redimidos, né? Quando ele desvenda a sua beleza, a sua formosura, isso nos subjuga inteiramente. Isso muda a nossa química emocional. Isso nos torna amantes de Deus de todo o coração.
Então, quando Davi fala aqui o fato da beleza de Deus, que se revela totalmente no final dos tempos, essa beleza que ele possuía desde antes da eternidade, ele a escondeu. E aos poucos ele foi desdobrando ao longo da história redentora. Sabe, Deus é tão seguro em sua beleza, em sua formosura, que embora essa formosura seja obscura, né, que ele a retém por razões que, conforme nós a buscamos, ele vai revelando aos mais famintos, digamos assim, e nesse processo de revelar, ele cria em nós a propriedade dessas coisas. Ele pode apenas fazer proclamações divinas sobre a sua formosura, mas ele deseja que você, que eu, que nós, né, a descubramos sistematicamente. Ou seja, na posse e na transformação, a nossa própria química, o nosso próprio ser vai mudando. Muda também a nossa química quando nós não apenas a desejamos, mas nós também vamos além para buscá-la. Ou seja, nós partimos em uma jornada secreta para descobri-la. Davi diz assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou investir todos os momentos da minha vida em contemplar a formosura do Senhor. Sabe, quando nós não estamos contemplando a formosura do Senhor, aí nós começamos a olhar para os problemas desse mundo. Aí nós ficamos tristes, ficamos deprimidos. Porque tudo que a vida nos mostra é tristeza para todo lado. Quando você fica olhando para a pandemia, você vê o quê? Casos e casos aumentando, mortes e mais mortes, e aí você deixa de olhar e perceber que por trás de tudo isso, Deus está ainda no controle de todas as coisas. E aí, quando nós não percebemos isso, nós nos entristecemos. Não é assim? Mas eu quero dar a você mais um princípio. Em tempos de águas revoltas, eu habitarei na casa do Senhor. Em tempos de águas revoltas, eu contemplarei a formosura do Senhor. Em tempos de águas revoltas, eu inquirirei no templo do Senhor. A ideia aqui é de investigar em seu templo, ou tabernáculo, né? A palavra usada aí, né, que diz assim, inquirir no seu templo, né, poderia se aplicar a qualquer um, considerando aí como se fosse o palácio, a moradia do Senhor. Mas o templo, nessa época, ainda não havia sido construído, né? Então, ela apontava para o tabernáculo. Se você olhar aqui, o significado dessa passagem é que ele desejaria buscar instruções ou obter luz sobre as grandes questões referentes a Deus, e ele procurava isso no lugar onde Deus era adorado. Ele procurava essa luz no lugar onde Deus era adorado e por meio dos pontos de vista, né, que o culto foi adaptado para transmitir a mente dele. Ou seja, de uma maneira ainda mais direta, uma maneira mais completa, digamos assim, nós podemos esperar aprender mais de Deus participando da sua adoração. O santuário cristão, o local de culto público, é o lugar em que, se em algum lugar do mundo nós podemos esperar ter as nossas mentes iluminadas, né? As nossas perplexidades removidas, nossos corações consolados e santificados pela visão correta de Deus. Deve ser o lugar da habitação, onde nós prestamos, como diz Romanos, né? Desde que eu vou apresentar o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Não é um culto emocional, é um culto racional, onde eu compreendo. A palavra hebraica aqui, traduzida para indagar, ela pode ser traduzida como procurar ou procurar diligentemente, conhecer a mente, conhecer a vontade de Deus e os nossos deveres também.
ou contemplar a beleza do Senhor, como já foi mencionado aqui, e a luz do seu semblante, ou seja, quando você começa a descobrir mais, à medida que os homens são mais ou menos diligentes ou negligentes ao procurar investigar sobre isso, ele aprende mais ou aprende menos. Então, quando com um olho de fé e amor santo, contemplamos essa beleza, quando com uma firmeza de pensamento, com uma chama sagrada de afetos, nós contemplamos as excelências de Deus, quando nós nos alegramos com os sinais do seu favor para conosco, então nós observamos em um grau ainda mais alto quão infinitamente amável, admirável Deus é. E quando isso acontece, até nossos corações são arrebatados com isso. Então nós ficamos como que extasiados em admiração, em amor e louvor. Então nós vemos inquirir no santo templo do Senhor. Sabe, é maravilhoso você ter a liberdade de inquirir no templo acerca de Deus e você receber respostas dele. Então não tenha medo de se perguntar, né, ou de perguntar ao Senhor a razão ou as razões por que Deus faz alguma coisa ou deixa de fazer, porque Deus dará respostas de acordo com a vontade dele, até ao limite da nossa compreensão. Quando nós chegarmos naquele limite ali, Deus não vai ultrapassar, porque senão nós ficaremos em dúvida. E não é assim que é para ser. Mas eu quero continuar lendo com você. Versículo 5 diz assim: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Tempos de angústia, ou seja, quando eu estou cercado por perigos, quando eu estou em aflição, quando isso vem sobre mim. Lembra que Jesus falou que no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, nós estamos passando por aflições. Mas aqui ele diz assim que ele deve nos esconder. A palavra usada aqui significa esconder, secretar, ou defender, ou proteger. Então, isso seria aplicado apropriadamente para quem fugisse da opressão, fugisse de algum mal iminente e que deveria ser escondido em uma casa ou numa caverna, e assim tornado seguro dos perseguidores ou daquilo que é o mal ameaçador. Quando ele fala em seu pavilhão, significa tenda, tabernáculo. Quando você olha essa palavra aqui, né, sucá, significa uma estande, uma cabana, uma maca formada por galhos verdes entrelaçados. Tem vários versículos. Acho que se você tem um versículo aqui, deixa eu procurar em Jonas, capítulo 4, versículo 5, diz assim: então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente da cidade, ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. É uma cabana, você pode olhar em Jó 27:18, né? Isaías 4:6, você veja assim também, isso pode ser aplicado a tendas que eram feitas de peles. Se você olhar em Levítico 23, 2 Samuel 11. Então, é usado para denotar aqui o tabernáculo, ou a morada de Deus na terra. E o significado aqui é que Deus o ocultaria como se fosse em sua própria habitação, ou seja, ele o admitiria perto de si. Ele cuidaria para que ele fosse protegido como se fosse da sua própria família, como um homem protege aqueles a quem ele admite em sua própria residência. Então Deus protege você. E diz aqui no segredo do seu tabernáculo, ou seja, na parte mais privada, particular da sua habitação, ou seja, ele não meramente o admitiria em suas instalações, não apenas para a sala da sua casa,
ou as partes que seriam frequentadas pelo resto de sua família, mas ele o admitiria os seus aposentos, assim, né, o lugar particular, o lugar para o qual ele próprio se retiraria para ficar sozinho, e onde nenhum estranho, nem mesmo um membro da família ousaria se intrometer. Então, nada poderia indicar mais intimidade, mais proteção, a não ser para ser levado para esse lugar, onde aquele mestre de uma família estava acostumado a se retirar, quando queria ficar sozinho. E isso aqui descreve de uma maneira linda a proteção que Deus dará aos seus amigos, àqueles que são seus amigos, do que essa ideia, né, de admiti-los nos aposentos secretos da sua morada. E Deus falou: Davi, eu vou guardar você, eu vou proteger você. E aí chega num ponto aqui, diz assim: ele me colocará sobre uma rocha, um lugar onde eu estarei seguro, um lugar inacessível para os inimigos. Vou comparar isso aqui com o Salmo 18, versículos 1 e 2. Diz assim: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Salmo 19, 14, diz aqui: sejam agradáveis as palavras da minha boca, a meditação do meu coração, perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo 61, versículo 2. Salmo 61, versículo 2, assim: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração, versículo 1, agora o 2. Desde o fim da terra clamarei a ti, quando meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. O Senhor é a rocha. Salmo 71, versículo 3, diz assim: sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. O significado é que ele estaria salvo de todos os seus inimigos. Então eu quero voltar para você e dizer o seguinte, que quando você estiver em tempos de águas revoltas, habite na casa do Senhor. Contemple a formosura do Senhor. Indague, inquira, né, no templo do Senhor. E deixe o Senhor colocar você num lugar oculto, sobre a rocha, em que nenhum inimigo poderá alcançar. Essa é a mensagem do Salmo 27, versículos 1 até o versículo 6. Eu vou terminar lendo o versículo 6, diz assim: também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim. Por isso, oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Então, cante louvores ao seu Deus, cante louvores a esse Senhor que cuida de você. E eu vou terminar dizendo que ainda que 2021 seja uma incógnita, você esteja se perguntando como será, habite na casa do Senhor, contemple a formosura dele, esteja ali inquirindo no templo dele: Senhor, não estou entendendo isso, o Senhor pode me ajudar a compreender? Eu sei que o Senhor está agindo, que o Senhor está
fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E deixa Deus pegar você e levar lá para o lugar mais seguro da sua casa e colocar você sobre a rocha, onde você encontrará todo o apoio, toda a fortaleza, toda a segurança que você precisa. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, queremos agradecer ao Senhor, porque ainda que 2020 está sendo difícil, momento difícil, situação preocupante, nós sabemos que nós podemos confiar no Senhor. O Senhor está conosco, nós estamos na presença do Senhor. Nós podemos contemplar a formosura do Senhor, as obras que o Senhor realiza, os milagres que o Senhor faz, a maneira como o Senhor tem protegido a cada um que tem crido no Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos não permitirá que nós saiamos desse mundo antes do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor já tem tudo determinado no livro do Senhor. Enquanto não cumprimos esse propósito, nada poderá nos ocorrer, ainda que os nossos inimigos, como diz Davi aqui, queiram devorar a nossa carne. A verdade é que o Senhor nos esconde no secreto da casa do Senhor, do tabernáculo do Senhor, e ali o Senhor nos coloca sobre a rocha, onde inimigo algum poderá nos atingir. Ou seja, até que completemos o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, nada poderá nos fazer mal. Nós só partiremos desse mundo quando for a vontade do Senhor. Então é nessa vontade do Senhor que nós confiamos. E nós oramos agora, agradecidos, confiados no nome do Senhor Jesus, e pedindo ao Pai que, se tem alguém que está ouvindo essa mensagem, ainda não entregou sua vida a Jesus, que possa entregar a vida ao Senhor Jesus para participar dessas promessas maravilhosas da palavra do Senhor. E é no nome do Senhor Jesus que nós nos despedimos agora, agradecidos e confiados. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até próximo domingo, próxima mensagem, se o Senhor assim permitir.